Entrando agora então finalmente em cross-sell, que talvez seja o mais famoso, né, eh, ele também é antigo com certeza, porque ele consiste basicamente em oferecer produtos complementares, então desde a época que o pessoal desde antes do capitalismo talvez já existisse o cross-sell, né, a pessoa vender, sei lá, vinho com queijo, alguma coisa Uhum. assim, né. Ele é mais difícil que aplicar, eu considero que ele é bem mais difícil de aplicar do que o upsell, porque o cross-sell ele exige que você tenha um conhecimento muito maior sobre o comportamento do cliente e sobre o seu produto. Porque justamente você tem que entender quais são produtos que você tem que são sinérgicos, complementares para poder oferecer juntos, e também entender a realidade do seu consumidor para ver se, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa está comprando uma coisa que tem sinergia com outro produto, mas não para o uso que ela vai fazer. Né? Então você tem que dá muita olhada nisso. O exemplo da mesa que você deu, a pessoa vender a mesa de jantar com cadeiras. É sinérgico, porque é uma mesa e tem as cadeiras que as pessoas vão ter que sentar para jantar. Mas e se fosse uma mesa genérica? Será que faria sentido você vender cadeira junto? Às vezes ele vai usar a mesa para uma outra coisa, apenas como um balcão, não sei. Aí Uhum. talvez a cadeira não seja o cross-sell mais sinérgico. Então por isso que eu considero que o cross-sell, apesar de muito poderoso, ele é mais difícil, é mais complexo de aplicar do que o upsell. Então é o que eu recomendo um pouco menos que o upsell para os e-commerces que não têm ainda muitos dados, não têm formas de ou que não entendem muito bem do consumidor para quem eles vendem e o produto que eles vendem. Tem até uma historinha de cross-sell que vocês podem ver, tem aquele filme lá sobre a história do McDonald's, né, o Fome de Poder, e aí eles explicam como chegou nos itens que iam vender no McDonald's. Então você vê que passa por uma série de restaurantes que faziam aqueles drive-ins e tinham cardápios gigantes. Então hoje você está em tempos de MasterChef, você sempre fica Uhum. ouvindo menos é mais. E aí nessa época eles estavam discutindo isso, o que vale a pena vender num drive-in vários produtos? E aí vem lá os irmãos McDonald's e falam: "Ah, nós descobrimos que do cardápio os 3 itens que mais vendiam: refrigerante, hambúrguer e batata frita. Então, assim, demorou para eles descobrirem isso, mas quando eles descobriram, Virou eles padrão. fizeram o cross-sell deles. Então você compra um hambúrguer, lá no filme era 10 cents, ou você compra o hambúrguer, a batata e o refrigerante por 15 cents. Então, aí é um cross-sell. E aí volta naquele exemplo que a gente falou, uma coisa é aumentar o tamanho e agora é a coisa é vender itens juntos. Então ficou muito conhecido, talvez não mais agora mais para essa geração, mas a gente chamava de números lanches do McDonald's. Era o número um, o número 2, o número um era o Big Mac, o número 2 era acho que era o quarteirão. E aí você pedia por números, porque o número já era o combo. Então hoje Uhum. você vê o combo pedindo lanche, essas coisas, já vê o combo, você acha que isso sempre existiu. Não, existia uma época em que se vendiam as coisas separadas. Os combos são a forma de fazer o cross-sell. E você vê muito isso no iFood, nos aplicativos de comida, que às vezes até tá mal colocado na ordem das suas listas. Eu sei que a gente foge um pouquinho de e-commerce, mas é pra você entender como você organizar também os itens no seu e-commerce. Se o cross-sell é mais interessante para a pessoa, você coloca eles antes dos preços unitários, Uhum. porque é a parte onde ele vai ver primeiro. Então ele primeiro vê quanto é que é o cross-sell, e aí você coloca lá um combo que é 65 e depois ele vê o unitário. Aí o unitário é 45. E aí depois ele tem que ter a mesma ordem, o o item principal, o acompanhamento e a bebida, para ele poder fazer a conta de cabeça, 45 hambúrguer, mais 20 da batata, mais 10 da bebida. "Ó, eu somei isso aqui, não vale a pena, vale a pena eu pegar o combo". Então, e aí se você vai fazer no seu e-commerce com vários itens, mostra, a Amazon sempre mostra, se você levar isso junto, você economiza tanto. Uhum. Mostra para ele que é legal ele levar um item complementar, mas mostra o benefício. E essa economia, ela pode ser projetada, não necessariamente pode ser porque você vai dar um desconto no item. Pode ser porque se ele tiver que fazer 2 fretes e o frete tá um faixa de R$ 15, ele vai economizar R$ 15 se ele levar 2 itens ao invés Uhum. de fazer 2 pedidos. Então faça esse cross-sell, você precisa disso que o Kevin falou, você precisa de dados para fazer isso. Mas é muito possível fazer, principalmente em itens que têm grande valor agregado. Então, se você vende um item que precisa de outro para funcionar, ou que tem outro para vender junto, é o cross-sell mais tranquilo de se fazer, e faz sentido você fazer. E às vezes é aquela coisa, é misturar um produto de curva A com um produto de curva B e C. Te ajuda, às vezes eu sei que e-commerce menores têm que focar em poucos produtos para você conseguir escala e velocidade. Mas às vezes você também quer testar outros produtos, você quer testar outras linhas. Então abrir essas linhas com cross-sell faz mais sentido. Ou às vezes nem vender os produtos separados, só tem que tomar cuidado, é isso, a questão sobre venda casada, mas vender os kits fechados. Então eu vi uma loja de artes, por exemplo, ele vende artigos de desenho premium. Só que é muito difícil ele vender coisas soltas. Aí o que, que ele fez? Ele criou um box mensal, que ele cobra 100, acho que R$ 120,
e ele te entrega todo mês uma experiência nova de arte. Então, num mês é só sobre nanquim. Então, entrega bico de pena, entrega o nanquinzinho mesmo. Você jamais ia comprar um nanquim, que um nanquim profissional custa mais de R$ 50. Jamais ia gastar R$ 50 num nanquim desse, mas vindo num box, e ele põe outras coisas, põe uns cardzinhos, algumas coisas para você praticar, e ele faz essa experiência. Então, ele é uma loja que vendia artigos de desenho profissional, mas que depois ele criou uma assinatura num box e ele consegue gerar produtos que individualmente ele não conseguiria, porque a pessoa não romperia essa barreira, e ele consegue vender num box uma experiência. Então, às vezes, você transformar num box com coisas interessantes vai fazer muito sentido. Uhum. É um jeito de você fazer cross-sell, entra com a assinatura, você vê que as coisas não são isoladas, né? O universo você tem que entender do seu produto. E funciona. A próprio exemplo do café. Do café mesmo. Você vai vender para uma primeira pessoa só o café, mas ele não sabe que o café não vem torrado. É, Ele tem que torrar o café na mão, tem que moer o café na mão, né? Ele vem torrado, mas não vem moído. Então ele tem que moer o café na mão. já Pô, vende ali o já moedor. vende o moedor. Ah, mas para fazer a preparação, tem todo o ritual de quem gosta de café assim, você tem que ter a balança. Você tem que pesar o café, você tem que pôr a quantidade de café certa, a quantidade de água, a temperatura da água, você pode ter um termômetro, você pode ter a balança, você pode Uhum. ter o filtro, você pode ter... Você tá vendo a quantidade de coisas que você tem? Só que às vezes você não para pra olhar. Só que assim, o seu produto principal é o café. O Sim. curvar é o café. Essas outras coisas, elas não podem tomar tanto o seu tempo, mas elas te ajudam a aumentar o ticket e aí fidelizar. Porque se ele já tem uma experiência completa, a gente sempre viu naquele caso da empresa de suplementos lá de fora, dos Estados Unidos, que ele vende o pozinho para você pôr na água e tomar. Só que você precisa da colher. Então ele já vende o pozinho. O primeiro kit dele é o pó, a colher e a garrafinha. Então você sai com o kit básico e tudo tá na marca, tudo tá trazendo aquele ritual que ele vai ter Sim. que fazer. Isso ajuda. Aí depois que ele já vendeu a primeira vez para a pessoa, ele começa a mostrar que ele tem o pote de um mês, o pote de 2, 3 meses, ou vários sacas que vendem mais suplemento para a pessoa. Então funciona o cross-sell. É mais ligado à experiência do que só vender um monte de item. É aquela questão, ao invés de você vender o computador, às vezes, se você vende o computador fechado, a pessoa não pode personalizar os itens. Mas se a pessoa está procurando uma peça, você pode sugerir outros itens. Você Sim. sabe que ela precisa. Então funciona muito para a loja da parte de informática. Às vezes a pessoa quer uma peça só que se você já sugere outros complementares, você sabe que ele está dando um upgrade no setup dele. Então faz sentido oferecer outras coisas. Às vezes ele quer o computador fechado. Aí já é uma outra experiência, é mais virado para um upsell, que você vai melhorar. Aí você nem fala mais de configuração, você fala do que você vai conseguir fazer. Com esse computador você faz isso e com aquele você faz aquilo. Aquela pessoa não está querendo informação técnica. Mesmos produtos, públicos diferentes. Sim. A maioria das pessoas não quer saber informação técnica. Tem aquele 1% que é super nerd e quer saber, mas a maioria não, então por isso que você tem que ser o mais simples possível. Tem a questão do cross-sell que você comentou, que é bem interessante e bem útil, a gente já até testou isso na prática, que é o famoso kit boas-vindas, né? Que, por exemplo, você comentou aí o da marca de suplementos gringa, que ela basicamente vende o kit de boas-vindas ali. Tem também a questão do café, que você pode vender um kit o kit de. Como chama? Até tem um meme sobre isso, não? O Starter Pack. É, Starter Pack. Você vende o Starter Pack do cara que virou entusiasta de café, que aí ele Uhum. vai querer comprar o quê? Talvez uma prensa francesa de café, talvez ali um moedor para moer o grão na hora. é, Enfim, todos os itens ali, todos esses itens vão estar com o branding da sua marca, então ele vai estar vendo aquilo todo dia, outras pessoas que virem ele fazer aquilo também vão estar vendo aquele branding. Então, o kit boas-vindas pode fazer sentido para se a pessoa compra o seu produto já querendo montar alguma coisa em específico, e aí por isso que você precisa de dados e de entender o seu cliente, o seu produto, para saber o que que ela pode fazer com o seu produto, porque nem todo mundo vai querer usar o seu produto da mesma forma, e você tem que atender esses públicos diferentes. E entrando na parte do upsell, até uma coisa interessante que você estava falando de computador e me lembrou, é a parte da Apple. A Apple precifica muito bem quando você vai comprar online, porque sempre é aquela questão de você adiciona tanto de RAM, aí fica, putz, super próximo para você ir para o próximo nível, super próximo para você ir para o próximo nível. Quando você vai ver, o negócio tá $1.000 mais caro do que você começou, né? Então, acertar na precificação tipo, é o mesmo produto. Mas simplesmente você mudar a forma de precificar ali pode mudar completamente o jogo para você. E aí tem o dado aqui da McKinsey que o cross-sell pode aumentar o ticket médio em 20% e o lucro em 30%. Então,
por vários motivos que a gente já comentou, né? Primeiro, porque o pedido já vai sair mais caro se você vender mais produtos, né? Isso é óbvio. Então, aumenta já o ticket médio. E essa questão do lucro em 30% entra também naquela questão que a gente comentou. Às vezes você está vendendo um produto que você não tem margem. O McDonald's faz muito isso, né? Eles Uhum. não ganham dinheiro ali com o produto principal deles. A Gillette não ganha dinheiro com a Gillette em si, sim com as lâminas, né? Sim. Então eles abrem mão da margem no produto principal deles para ganhar margem, para ganhar dinheiro de fato com as coisas que eles vendem ao redor. E no caso do digital, né? Na verdade, no mundo físico você vê isso toda hora com supermercado, que você vai comprar, não sei, o queijo vai estar do lado da goiabada, Uhum. que vai estar do lado do vinho, sabe? Então as coisas que são sinérgicas, que as pessoas já costumam comprar juntas, você coloca próximos. E olha como você tem que ter conhecimento do que você vende e das pessoas que você vende. Porque como é que você vai saber que o vinho é sinérgico com queijo? Se você for simplesmente separar por setor, você vai colocar o vinho lá nas bebidas alcoólicas e o Uhum. queijo em outro local. Então, só de você entender que esses dois produtos são sinérgicos, ou você mantém eles nos dois lugares, ou você mantém eles próximos um do outro. E aí tem a questão do cross-sell também na questão de você vender pilhas ou doces no caixa, né, onde a pessoa faz o pagamento, que aí o caixa do e-commerce seria o checkout, então lá é onde você costuma fazer o cross-sell também, a pessoa já tá ali já tá pagando, aí ela vê um negocinho que ela pode, putz, por mais R$ 10 eu levo isso aqui, ela pode levar. Tem a questão também em loja de eletrônico, por exemplo, você vai vender o celular, já oferece película, já oferece capinha, porque é uma coisa que a pessoa talvez já vá fazer. Isso é uma coisa interessante até. Tem vários produtos que é meio que padrão a pessoa já comprar alguns outros produtos juntos. Então, um celular, hoje em dia celular não vem mais com fone. Daqui a pouco não tá vindo nem com carregador, Uhum. né? Tinha esse problema também. Então, a pessoa comprar um celular, ela obrigatoriamente precisa de um carregador caso não venha. Então, por que que você não vende o carregador? Sabe? Tipo, se você não vendeu o carregador, ela vai comprar o carregador de outra pessoa, mas ela vai Uhum. comprar. Sim. A mesma coisa o fone de ouvido, se ela não tiver. E, enfim, e às vezes é você sugerir, porque a pessoa às vezes não sabe que você tem aquele produto. Perfeito. Então, só de você, no caso do e-commerce, você mostrar que você tem aqueles produtos, oferecer às vezes até com desconto, aumenta a chance da pessoa comprar com você. E é tão poderoso que eu lembro assim, que começou o e-commerce no online e popularizou, o e-commerce não, o cross-sell no online e popularizou muito foi a Amazon, Uhum. né? Em 2006, até tem essa informação aqui, que o Jeff Bezos, em uma carta com os acionistas, ele simplesmente falou que um terço das vendas vinha de cross-sell. Do famigerado lá, clientes que compraram isso também compraram, e aí ele lista alguns produtos que as pessoas costumavam comprar. Como que ele tem esses dados? Aí já entra naquele negócio, ele tem volume. Então ele tem volume de vendas e de acessos suficientes para entender que quem compra esse produto costuma comprar esses outros. Um e-commerce novo geralmente não tem isso. As plataformas até já oferecem isso desde o dia zero ali. Uhum. Shopify, por exemplo, você pode colocar para mostrar os produtos que são comprados frequentemente juntos. Só que se você tem, sei lá, 10 vendas, talvez a Shopify não tenha dado suficiente para entender o que, que ela tem que mostrar. E aí, no caso de e-commerces menores, o recomendado é você mesmo entender seu produto e seus clientes para fazer de forma manual. E aí, quando você tiver vários pedidos, você já consegue usar essa otimização automática, que é com certeza mais eficaz. Pegando esse seu ponto sobre público, às vezes você vai achar, ah, mas eu não consigo fazer porque a Amazon fez isso. A Amazon fez isso porque ela tentou fazer dois caminhos diferentes. E a Netflix também fez a mesma coisa com o catálogo de filme, tá? Eu vou analisar todo o meu público e eu vou tentar prever o que o Kevin vai assistir amanhã. E aí eu vou montar uma carta de sugestões de filmes para ele com tudo o que ele gostaria de assistir. A Netflix fez isso, a Amazon também tentou fazer isso no e-commerce. E aí ela começou a mostrar as coisas que o Kevin possivelmente assistiria. Sabe o que aconteceu? Diminuiu o tempo de tela dele, diminuiu o tempo que ele ficou assistindo. Aí, o que a Netflix aprendeu? Que era mais fácil aprender com as massas do que aprender com os indivíduos. Então, isso é muito importante para você que tem um e-commerce que ainda às vezes não está escalando ou não está escalado, ou o seu e-commerce já escalou. Quando a gente vai analisar comportamentos de massa, é muito fácil prever para onde que ela vai. Então imagina uma torcida de futebol. Por que que o metrô já deixa os seguranças preparados, deixa lá? Você sabe que são 5 seguranças e a torcida vai passar com umas 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 naquela região. 5 seguranças não são possíveis de conter aquela multidão. Porém, se eles estreitam o caminho e se eles já definem onde é que eles têm que agir, eles conseguem movimentar a massa. Então, esse dado de que é mais fácil prever o que as massas vão fazer do que os indivíduos vai cair na questão da Amazon.
ao invés de eu ficar olhando para cada cliente, o que possivelmente ele visitou no site, possivelmente seja interessante, e aí uma pessoa pensa uma Amazon, nessa época a Amazon estava abrindo o departamento, né, lembra que a Amazon começou focado em livro. Uhum. Aí quando ele abriu o departamento ficou complicado de entender, porque uma pessoa olhava um livro de culinária e depois estava vendo um celular. Como é que você vai traçar um paralelo entre quem olhou tal livro, viu tal aparelho eletrônico e tem começam a ficar que por mais que você tenha os dados, prever individualidades é difícil. Então, quando você fala pessoas que fizeram isso também fizeram aquilo, você está prevendo massa. E aí você trouxe o resultado. Um terço do faturamento da Amazon em 2006 era isso. Então, e a Netflix voltou e fez a mesma coisa. Eles se aprofundaram muito em dados, eles avançaram muito em dados. E olha que eles têm muito mais dados de comportamento nosso. Ele tem tempo de tela, qual o filme, qual o tipo de gênero, qual o ator, tudo. Eles têm tudo de você. E eles não conseguiram prever os comportamentos individuais, prever no sentido de aumentar o tempo de tela, que consequentemente aumentava o tempo que você ficava com a assinatura ativa. Uhum. Aí o que eles fizeram, eles pegaram e voltaram a fazer o que a Amazon em 2006 estava fazendo. Que é o quê? Ver o que todas as pessoas tendem a fazer. Então, quem assistiu esse filme também assistiu tal e tal, tal e tal coisa. E às vezes, a sua sugestão não vai fazer um sentido lógico, mas faz um sentido comportamental que se você fosse tentar pegar nos dados, você não acharia. Então é mais fácil você prever o que uma massa está fazendo e sugerir aquilo para aquela pessoa. Meu e-commerce não tem histórico de dados, eu tenho poucos produtos, estou começando agora. O que eu faço? Pesquisa. A gente falou. Pesquise, pesquise. Roube como um artista foi o nosso outro podcast. Vai pesquisar os seus concorrentes e ver o que ele sugere. Pessoas que compraram tal item também compram tal item. E coloque manualmente isso. Você vai acertar com 90% da certeza. Porque o que ele está fazendo, provavelmente, se for em base de dados, como você falou que a Shopify já recomenda, essa base de dados já está programada para fazer essa análise da massa. Então você só está pegando a informação um pouquinho antes. Aí você pega dele e faz a sua sugestão. Então você vai saber quais produtos funcionam com sinergia. Com o tempo, quando você for tendo giro, a sua máquina vai ter informação suficiente para fazer esse comportamento. Mas é muito legal você diferenciar o comportamento de prever indivíduos para prever massas. Isso vai te ajudar bastante a ter um ganho e conseguir fazer essa inteligência melhor. Sim, e isso me lembrou muito de uma questão que é de você definir a norma, né? Porque além de você já estar prevendo a massa, né, que é em vez de você usar a indução, que é ir do particular para o geral, é você usar a dedução, que é você ir do geral para o particular, que é mais simples nesse caso, também tem a questão da norma. Então, por exemplo, tem um estudo, estava até pesquisando aqui para ver se eu consigo dar o nome e tudo mais, porém tinha uma questão de, se eu não me engano, era de instalar uma placa no jardim. O que, que eles estavam fazendo? Eles foram numa vizinhança lá em algum estado dos Estados Unidos, e eles batiam nas portas oferecendo: "Ah, a gente pode, instalar essa placa no seu jardim para avisar sobre", acho que era algum evento que estava tendo lá. E aí eles pegaram os dados dessa primeira visita, e a maioria das pessoas não aceitava, né. Então o que que eles fizeram depois? Eles mudaram o pitch. Eles chegaram e falaram: "Ah, eh eh, podemos instalar essa placa aqui no seu jardim?" Vários dos seus vizinhos aceitaram instalar. Então, simplesmente porque o normal, né, a norma era aceitar, aumentava a quantidade de pessoas que aceitavam. Hum, Aumentava, tipo, muito. Então, se pessoas que assistiram isso também assistiram isso, é quase que um atalho mental de, tipo, lembra que o cérebro está sempre querendo economizar energia. Então, se ele vê que a maioria das pessoas está fazendo uma coisa, o mais rápido para ele é falar: "Deve ser a opção certa, eu vou fazer também". E aí você dá aquelas opções ali para ele, ele escolhe dentre aquelas opções que são muito menos do que o geral, uhum, quais opções ele deve assistir. E como é a norma, ele meio que já vai seguir aquilo. E tem uma questão também, que é a parte de, tem até um estudo que mostrou isso, né, que o impacto da vizinhança no paisagismo é muito alto também. Então, é aquele negócio da grama do vizinho tá sempre mais verde. Se você tem um vizinho que cuida bem do jardim dele, tem que cuidar. a chance de você cuidar do seu jardim é maior. Se ele compra um carro novo, a chance de você querer comprar um carro novo também é maior. É uma coisa que a gente até comentou em episódio anterior, que é o impacto do nosso entorno, né, do ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor, o impacto que essas pessoas têm sobre as nossas próprias ações, mesmo que de forma Inconsciente, né? inconsciente e tudo mais. Então, bem interessante essa questão do cross-sell e de como isso pode afetar. Então, você tem que fazer cross-sell. A gente deu vários exemplos aqui de como fazer o cross-sell, porque é realmente bem interessante.